Nos anos 2000, Alice é uma adolescente do meio-oeste devota ao catolicismo. Quando um chat online faz com que ela descubra coisas a mais, ela passa a ser consumida por culpa e procurar desesperadamente por redenção divina. O filme se inicia com a nossa protagonista, Alice, que está com medo da supervisora, pois ela estava inspecionando a roupa de todos os alunos procurando alguma irregularidade, só que felizmente Alice estava com a vestimenta nos padrões, então a senhorita Veda deixa passar, mas antes ela pede a Alice para que ajudasse na celebração que iria acontecer em algumas horas. Antes da celebração, Alice tem uma aula de educação sexual. Na aula o professor diz que qualquer tipo de ato sexual antes do casamento era considerado um pecado gravíssimo. Mais tarde, após a aula acabar, Alice se encontra com sua amiga Laura. Laura conta para que achou sem sentido o professor ensinar em sua aula sobre como ter filhos cristãos e santos, sendo que ela mesma não tinha relação com ninguém. Mais tardar, de noite, enquanto estava jogando um jogo de quiz, Alice recebe um e-mail de um homem desconhecido. O homem enviou fotos onde ele e a sua esposa estavam fazendo brincadeirinhas de gente grande, se é que me entendem. Sem resistir, ela acaba vendo as fotos. O homem pede uma foto de Alice, que prontamente manda a foto de sua mãe quando era mais nova. Alice vê a foto da esposa do homem fazendo coisas íntimas. Então, estimulada, ela tenta fazer o mesmo, mas quando ia começar, a mãe dela chega. Após tudo isso, Alice fica muito confusa com o que tinha sentido ao ver o casal da noite anterior. No refeitório da escola, enquanto almoçava com suas colegas, Beth diz para Alice que todas as pessoas da escola estavam falando sobre ela ter ficado com Wade, um rapaz que Alice tinha um interesse. As pessoas estavam dizendo que eles se beijaram em uma festa na semana passada e que viram Alice beijando um garoto. Alice desmente tudo e fala que nem mesmo sabia o que era um beijo. Durante a missa da escola, Alice é proibida de exercer sua função de coroinha devido ao que as pessoas estavam falando sobre ela e Wade. Isso tudo deixa Alice muito confusa. Ela chega no confessionário e, enquanto estava se confessando, Alice mente sobre seus pecados. E durante a confissão ela vê uma pintura que a fez se lembrar das fotos que o casal mostrou para ela na noite anterior e relembrar o que sentiu. Alguns dias depois, Alice e sua amiga Laura vão para o Retiro Kirkus. Assim que chega lá, Alice conhece Chris, que era o astro do time de futebol. Alice começa a criar fantasias em sua cabeça somente por olhar para o garoto. Só que uma menina chamada Nina a interrompe. Nina depois a leva para a cabana que ficarão. Depois de se instalar em seu quarto, Nina pede para que Alice entregue o seu relógio e o seu celular. Ela diz que ninguém precisaria usar essas coisas durante o retiro. Porém, Alice acaba não entregando seus pertences. Durante uma atividade do retiro, Alice vai para um grupo diferente do grupo de Laura. Ela acaba caindo no mesmo grupo que Chris. A senhorita Veda começa a entregar papéis onde estavam escritos vários sentimentos. Todos deveriam circular qualquer um dos sentimentos correspondentes ao que tinham sentido recentemente. Alice circula todos os sentimentos que havia tido. Inclusive, ela tenta apagar a circulação que ela fez no sentimento de excitação. Só que ao tentar fazer isso, ela acaba rabiscando ainda mais a palavra. Ao anoitecer em seu quarto, Alice quase é descoberta jogando com o seu celular, então ela resolve deixar o celular no modo vibratório. Percebendo que o seu celular vibrava muito, ela tem a ideia de colocá-lo nas suas partes. Isso faz Alice se sentir muito culpada consigo mesmo. Durante uma caminhada, Alice finge se machucar para que Chris pudesse a carregar. Chris a leva até a enfermaria do acampamento. Alice tenta ainda assim esconder o seu celular. Porém, é descoberta por Nina, que encontra o celular dela e o confisca. Alice então é punida pelo que ela fez. No terceiro dia do retiro, Chris pede para que todos do grupo compartilhem algumas de suas vivências tristes. Alice fica com um pouco de medo de falar porque ela não tinha nenhuma história triste sobre sua vida. Então, ela decide inventar uma história de que seu cachorro tinha morrido envenenado. Na hora do almoço, o padre Marvin interrompe o almoço de todos para relatar que alguém tinha usado seu computador para conversar coisas ilícitas com pessoas desconhecidas em um chat online. Como o responsável por isso não se revela, o padre diz que espera que o Espírito Santo guie quem tenha feito aquilo a se confessar com ele. Pouco depois, Alice vai se confessar com o padre. Chegando lá, Marvin pergunta a Alice se alguma coisa estava atrapalhando a relação entre ela e Jesus. Alice responde que nada estava atrapalhando. Marvin então diz que viu a lista com sentimentos que Alice recebeu, e viu como ela circulou aquela palavra indesejada. Alice confirma que realmente estava com esse sentimento. Dessa vez, Marvin pergunta se o motivo da Alice ter sentido isso foi por causa do Wade. A garota novamente afirma que não tinha feito nada com Wade. Após Alice ser pressionada um pouco mais pelo padre, ela demonstra que finalmente irá contar o que realmente aconteceu na festa.
Todavia não sabemos o que foi falado por Alice porque o filme corta assim que a fala dela termina. Mais tarde, Alice conta para Laura o que tinha visto Nina fazer, porém, Laura ouviu sobre a história que Alice contou sobre a morte do seu cachorro e ela sabia que isso era mentira. Por esse motivo ela acaba não acreditando em Alice. Laura diz para que ela parasse de inventar histórias, pois ela achava realmente que Alice tinha ficado com o Wade. E também achava que ela tinha sido a pessoa que usou o computador do padre. Laura disse que estava cansada de sentir vergonha o tempo todo por ter uma amiga pervertida e imoral. Todas essas palavras deixam Alice muito triste. Enquanto cumpria mais um dos seus longos dias de castigo, Alice aproveita que o padre Marvin não está em sua sala e coloca a pulseira do Wade para que ele visse que ele é o culpado. Enquanto fazia isso, ela percebe que o padre estava voltando para a sala, então, ela se esconde rapidamente. Enquanto estava escondida, Alice vê que o padre estava vendo vídeos proibidos. A garota fica enojada com o que tinha visto o padre fazer. Ainda sem acreditar no que viu, ela acaba encontrando com Chris. Ele percebe imediatamente que ela não estava bem. Então, decide conversar com ela e tentar entender pelo que ela estava passando. Alice acaba não conseguindo se controlar com Chris sendo atencioso com ela e acaba dando um beijo nele. Ele fica muito irritado com a Alice, mesmo tendo gostado do beijo. De noite todos os alunos decidem fazer um luau. Em meio às músicas e cantorias, Alice para pensar que talvez depois de tudo o que aconteceu aquele não era seu lugar. Então, ela decide ir embora. Alice vai para uma lanchonete e lá ela conhece uma mulher chamada Gina. Gina conta para Alice que estudou em uma escola cristã por 12 anos de sua vida, chegando até mesmo a se batizar. Porém, agora ela não seguia mais nada do que aprendeu. E como Alice, Gina também tinha um grande medo de ir para o lar do tinhoso, até mesmo por comer coisas como jujubas e amendoins. Gina diz para Alice que ninguém sabe mais sobre o outro. Na verdade, nós estamos apenas tentando entender as coisas que acontecem conosco. E mesmo contra a vontade de Alice, Gina leva de volta para o acampamento. Chegando o quarto dia do retiro durante o café da manhã, Alice decide se sentar com uma colega que estava sozinha. Afinal, a Laura não estava mais falando com ela. Mesmo conversando por pouco tempo, as duas garotas se dão muito bem. Mais tarde, Laura diz para Alice que descobriram que foi Wade quem usou o computador do padre, justamente porque encontraram a pulseira dele ao lado do computador, pulseira essa que Alice plantou lá. Laura então pede desculpas por duvidar de Alice, ela percebendo que o Wade estava sendo acusado de algo que ele não tinha feito por sua causa. Ela se sente culpada. Mais tarde, os alunos participavam de mais uma atividade do retiro, onde nessa vez, cada um deles tinha que relatar toda a experiência que tiveram com o retiro. O Wade foi o primeiro a falar mesmo sem ter feito exatamente nada. Ele assume que cedeu à tentação e que perdeu o controle. Ele na verdade não tinha feito exatamente nada. Nós descobrimos logo após que foi o padre Marvin que tinha o coagido a falar isso. Indignada com o que ouviu do Wade, Alice decide subir ao palco e falar tudo o que pensava. A garota começa falando que o ensino médio é péssimo, porque as pessoas gostam de conversar esperando por coisas que elas nem mesmo sabem se é verdade. Alice disse que dói muito ouvir mentiras sobre si mesmo porque te faz sentir sozinho e vazio. Alice também fala para os colegas que é inevitável que não façam coisas das quais não se orgulharão, e que todo mundo escondia coisas secretas sobre si. Então ela pergunta para todos do retiro por que eles não poderiam ser honestos e tratar uns aos outros com respeito, porque no final de tudo era isso que Jesus queria. Depois do fim do retiro, Alice seguiu o conselho da Gina. Então ela começa a procurar faculdades bem longe de onde ela morava. Alice vai se confessar com o padre e pede perdão a Deus por ter visto os vídeos que ele assistia escondido. Então o padre fica totalmente constrangido. O filme se encerra com Alice assistindo o filme Titanic. Dessa forma nos despedimos de Acampamento do Pecado, filme de 2019. Eu sou o Medes e você assistiu um belo resumo neste canal. Até mais!